precisamos cada vez mais nos aprofundar em Deus. E precisamos entender que tudo que acontece em nossa vida é uma oportunidade. A mesma oportunidade que você está recebendo agora. Às vezes você está cansado, está com sono, está com todos os motivos para não estar aqui. Você que está em um dos nossos templos, você que está na sua casa nesse momento. Temos que entender que tudo é uma oportunidade. E oportunidades têm momentos que ela não volta. Então, se Deus tem algo para você nessa madrugada, você tem que absorver essa oportunidade. De que maneira? De ter a responsabilidade de eu sentar, se for o caso eu tomar um café, de eu acordar, de eu me movimentar, de eu pegar uma caneta e um papel e anotar tudo, porque é na madrugada que encontramos a Deus. E se na madrugada nós encontramos a Deus, de que forma a gente vai estar apresentável a Ele? No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10 diz: Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Antes, passado. Agora isso não existe mais. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7 diz: Porque como imaginou na sua alma, assim é. Como você pensa? Como você imagina? Qual é a mentalidade que você possui nesse dia? Repita comigo, mentalidade. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, na versão NVT, diz: Toda glória seja a Deus, por seu grandioso poder que atua em nós. É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos, como está na Bíblia. Pelo poder que atua em nós, Ele sempre vai nos usar. Usar o que temos e suprirá as faltas com a sua unção. Então Ele faz em nós para fazer através de nós. Diga, Ele faz em mim para fazer através de mim. Tenha a responsabilidade de anotar tudo. Porque tem coisas que Deus revelou a mim que vai acelerar muito o processo, que vai abrir muita mente, que vai abrir muita porta. Então, se você está aqui, é porque você quer. E a sua atitude, a sua fé foi transformada em obra, você veio, você está aqui, você está acordado, pelo menos você está tentando. Então, para Deus, Ele está dizendo, você já tem unção para isso, você já tem graça para isso. Então o momento o quê? É a gente mastigar nossa carne para absorver tudo. O que falta em nós, a unção compensa. Sempre temos que entender isso. Se está faltando algo em você, a unção vai compensar. Você usa o que você tem, a unção vai compensar em todas as áreas. Ele disse a Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel. Eu o estou enviando. Deus, ele falou para Gideão, vai com a força, vai com o que você tem libertar Israel. Eu estou te enviando. Não é outra pessoa, não é uma pessoa com total natureza humana, com total consciência, conhecimento pelos sentidos, mas sim pelo conhecimento por revelação. Deus, ele estava revelando algo, que quando você for, se você não tiver algo, Gideão, tudo que eu estou te dando já te aprovei, você já tem essa unção para realizar. Todas as áreas que você está deficitado, eu vou te ajudar. A palavra de Deus é clara, quando Ele manda, nós já temos tudo o que precisamos. Se Deus está enviando, Ele vai financiar. E é com o que tenho, e nós já temos em nós.
nós já temos em nós tanto que o anjo do Senhor ainda falou, poderoso guerreiro. No livro ainda de Juízes, capítulo 6, versículo 12 diz, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão via ele mesmo como um poderoso guerreiro? Não, ele não via. Ele não acreditava nele. Gideão ele colocou todas as desculpas possíveis antes de entender o que o anjo já tinha falado para ele. Tinha um poderoso guerreiro em Gideão, ele já estava dentro dele, dentro de Gideão já tinha esse guerreiro, só precisava ser, repita comigo, ativado. Ele precisava crer nisso e colocar para fora. Então, quantas coisas você tem? Deus já falou, você pode, você vai conquistar, mas ainda você não está acreditando. Ainda aquilo não foi ativado, aquela consciência ainda não entrou em você. Muitas vezes a gente fica com aquele assentimento mental, algo que a gente acredita na veracidade, mas a gente não possui a palavra. Mas é impossível algo sair, fluir, se não acreditamos e, consequentemente, não agirmos. Como eu me vejo, como hoje você se vê, como você se enxerga perante a família, perante o espelho, perante o trabalho, perante no casamento, perante como um cristão, de que forma você se vê? Os pensamentos de Deus para nós são de paz, Ele dá o fim que esperamos. E o que estou esperando? Como Deus vai fazer algo se eu não faço? Nós vemos muitas pessoas falando, declarando, pedindo orações, mas por que não acredita nas próprias palavras? Por que não acredita na própria fé? Por que as pessoas não têm fé na sua própria fé? Porque elas têm a fé na minha fé, elas têm a fé na fé da bispa, elas têm a fé na fé dos pastores, dos bispos, na fé do irmão, na fé do cunhado, na fé daquela pessoa, na fé num óleo ungido, na fé de um documento consagrado. Tem fé em tudo, mas não tem fé na própria fé. Recebemos cartas, e-mails, mensagens e muitas pessoas pedindo oração, por quê? Porque a maioria das pessoas que pedem oração não tem confiança na sua fé, não tem confiança nas suas palavras. Por alguma razão elas não creem em si mesmas, no que Cristo fez por elas e no que elas são em Cristo. E a razão integral, a razão clara, é totalmente a incredulidade que elas não sabem que são em Cristo. Aquelas pessoas que até mesmo já ouviram, acreditam, mas ainda não têm a sua identidade, não se encontrou, não acredita nas suas próprias palavras. Muitas pessoas têm um sentimento de que não são boas o suficiente. Pessoas que não acreditam que a sua fé é forte o suficiente para vencer um problema, para vencer uma doença, para vencer algum tipo de situação que parece impossível, mas se esquece que ela está falando com Deus, que a palavra impossível não existe no vocabulário dele. O sobrenatural não faz parte, porque ele já é o sobrenatural. Deus não tem problemas, Deus não considera os nossos problemas como um problema. Deus não tem inimigo porque é teu inimigo ele que criou. Pessoas que aceitam toda a condenação que vem de todas as direções, estão sempre querendo crer em alguma coisa contrária a elas mesmas. Na sua indignação, na sua falta, da sua incapacidade, acreditam que não são capazes, acreditam que não conseguem orar, acreditam que através da oração do irmão é mais forte que a dele. Se esquece do poder que Cristo deu a nós.
se esquece da ressurreição, o que significou a ressurreição de Cristo. O que significou quando houve o Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu e colocou a cada um naquele momento aquele batismo no Espírito Santo. E nós sabemos que quando recebemos o batismo do Espírito Santo, recebemos um poder, recebemos um revestimento. Nos tornamos testemunhas de Cristo. E aquele testemunho, sabe o que é ser testemunha de Cristo? Ser testemunha de Cristo é não somente pregar, mas a palavra diz, os sinais seguirão os que creem. Mas a partir do momento que você prega e fala de Deus, você também age como Cristo, porque Cristo disse, farão obras iguais e até mesmo maiores do que a minha. Então se eu tenho esse poder dado por Cristo, através que Ele levou e Ele nos deixou, como eu já falei na semana passada, Deus enviou Jesus para dar o exemplo e Jesus enviou o Espírito Santo para nos capacitar a seguir esse exemplo. Se Deus nos deu o poder da palavra, temos que usar esse poder. E antes de falar, o que estou pensando? O que você pensa hoje? Um Deus que pode fazer infinitamente mais, do que na palavra diz, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E tudo vai depender da minha mentalidade. Se a minha mentalidade está num cercadinho, daquele cercadinho que segura a criança de 2 anos de idade, automaticamente, se a minha mente não passa de um cercadinho de 2 anos de idade, a minha vida não vai passar desse cercadinho. Falamos, pregamos, clinicamos, tem culto todo momento, programas no YouTube, mensagens, pessoas que ligam no Disque Vida. Está todo momento nós o quê? Colocamos palavras, colocamos mensagens, enviamos vida por todos os meios que temos. Mas precisa haver uma clara distinção entre crer, repita comigo, crer ou assentir mentalmente. O assentimento mental é reconhecer a veracidade da palavra. Você acredita na palavra. O assentimento mental é que muitos estão vivendo há muito tempo. Você acredita na palavra, você acredita na Bíblia, você acredita na integridade, porém nunca age acerca disso. E como você fica? É a mesma coisa que você ficar atrás, fora de uma padaria, ambicionando um bolo, mas nunca possuir aquele bolo. A esperança não é o mesmo que fé. Não é crer, a esperança implica em viver sempre no futuro. E a fé é sempre agora. Ela não é passiva, a passividade fica quieta, sem noção, sem escolhas, inerte para tudo que acontece. Quantas pessoas ficam o quê? Como se fosse, como eu já falei aqui, como se fosse aquelas plantas de aguapé, quando a onda bate, vai para outra margem, quando a onda bate de novo, vai para outra margem. Mediante a força da onda, você se locomove. Você age a sua vida mediante as situações. Você não acredita para possuir a palavra, você acredita para confiar no que está escrito. E é 2 coisas diferentes. Crer é agir sobre a palavra. Repita comigo, crer é agir sobre a palavra. Crer na palavra não é apenas reconhecer sua total veracidade, mas considerá-la como sendo sua nesse momento. Agir sobre a palavra é fazer a vontade de Deus e agir de acordo com ela. Deus, Ele é honrado quando agimos sobre a palavra. Mas Ele é desonrado no assentimento mental, quando você acredita, mas não possui. E espera que ela se torne verdade a qualquer momento. Então você acredita que a palavra é real para você? Mas se alguma vez, se Deus quiser,
Aquela palavra que é usada a todo momento, em todo lugar. Mas se Deus quiser, eu vou ser curado. Mas se Deus quiser, eu conquisto essa casa. Se Deus quiser, meu casamento é restaurado. Se Deus quiser, Deus abre as portas. Se Deus quiser, mas e nunca eu, quando eu quiser. Porque quando eu recebo esse poder, esse revestimento do Espírito Santo, pelo batismo, pela entregar a minha vida a Cristo, a gente recebe um poder. E esse poder pode ser usado o quê? Tanto para abrir a porta, tanto para conquistar um emprego, mas também determina um coxo andar, um cego enxergar, um surdo voltar a ouvir, um leproso ser limpo. O poder de Deus é trazido a nós como um poder ativo, algo que você usa a todo momento, mediante das situações, crendo que quando eu falar, isso vai acontecer. Hoje, sábado, tinha uma pessoa que falou comigo, e ela falou, ô bispo, meu pé está doendo demais, eu não consigo andar, eu não consigo mexer o pé, está tudo doendo, está tudo travado, ele não conseguia nem pisar no chão. Eu peguei o óleo ungido, orei sobre ele, e eu falei para ele, unja 7 vezes, porque a minha parte eu fiz. Mas a sua fé não tem que ser na minha fé. A sua fé tem que ser na sua fé. Eu orei sobre ele e falei, unja 7 vezes e ora 7 vezes. Ele no outro dia, a esposa dele veio falar para mim, olha, eu orei, ungi e tal, mas ele ainda está com muita dor. Isso foi no domingo. Passou na segunda, continuou igual. Passou na terça, hoje ele veio falar para mim, bispo, ontem eu orei 7 vezes, eu ungi da forma que o Senhor falou, e ele batia assim, não sentia mais nada. A dor não fazia mais parte dele. A cura veio através do que ele acreditou, do que ele falou, daquilo que ele confiou. Ele pode ser uma pessoa que chegou ontem na igreja, mas se ela entender o poder que ela tem na mão, você vai entender que quando entendemos quem é Deus, entendemos quem somos em Deus. Por meio da nossa passividade, que ficamos quietos, se alegrando da palavra, quantas pessoas são passivas, ouvem mensagem, a palavra está aí, está tudo soltando, eu me alegro, eu fico feliz, está tudo muito bem, está tudo muito maravilhoso, eu me senti bem, eu saí daqui todo poderoso, tal. Mas quando cruza a esquina, tropeça numa pedrinha, acabou tudo. Tudo é perdido, porque aquilo não entrou. É como se você fosse em um tipo de passe, um passe que você se sente bem, algum tipo de situação, programas emocionais, coaches. Quantas pessoas não foram felizes em alguma situação dentro da igreja e procuram o quê? A forma genérica de mudar a vida. A forma genérica de resolver a vida. Vai para algum coach, vai para algum terapeuta, vai para algum não sei o quê, vai para tudo. Mas ainda não conhece a Deus. Ainda não confia em Deus. Por quê? Porque vai para a parte genérica, aquilo que alivia, mas não resolve. Quantos vivem num medicamento para tirar a dor, mas nunca decidem mexer na dor? Se você não entende o poder que tem nas suas palavras, você não vai entender quem você é em Deus. Porque Deus está falando, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você já é poderoso, mas você se pega o quê? Vá. E você se esquece que o vá, na primeira vez que ele fala vá, você se esquece que no final você já é o poderoso guerreiro. Você se pega naquilo que já está dentro de você. O nome de Deus é glorificado quando agimos sobre a palavra. O Pai é glorificado quando agimos sobre a palavra. Lembre-se que seu trono está por trás de sua palavra. A sua integridade está envolvida nela. Isso tudo começa na mente e na maneira que vemos e recebemos a palavra. Então vemos aqui em Juízes 6, Gideão, o anjo falando, vai com a força que você tem. E ele apresentando todas as justificativas. Eu até separei ainda algumas coisas aqui, Quando ele já disse, vá com a força que você tem.
Ah, Senhor. Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Mas peraí, ele já mandou, ele já validou. Você está querendo saber por que situações estão acontecendo fora da situação? Deus ele tem um problema específico para falar com você e você ainda está perguntando dessa maneira. Deus está falando assim, vá, entrega o currículo que você vai ser empregado. Mas Senhor, meu carro está quebrado, por que aconteceu isso? Para de se desfocar. Presta atenção no que eu estou falando, poderoso guerreiro. Porque isso já está dentro de você. Mas Gideão continuou. Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o anjo vai mais uma vez. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá. Libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando. A gente se esquece quem está nos enviando. Não é algum tipo de terapeuta, não é alguém, algum parente, o cônjuge, o filho, está falando, vá pai, vai tentar lá, tenta enviar o necessário, faz tal coisa, vai lá ungir, vai lá tomar aquele medicamento. Não, não é nenhuma pessoa natural, pessoa com uma consciência natural, uma pessoa com uma limitação. Mas sim, Deus está falando, não é eu que estou enviando. Não sou eu que estou validando, não sou eu que estou financiando, não sou eu que estou sustentando, não sou eu que quando disse haja luz houve, quando com uma palavra só o mundo foi criado, não sou eu que foi com Sansão contra 1000 homens, não fui eu, não sou eu quando fui com Daniel na cova dos leões, quando foi com os 3 rapazes dentro da fornalha, quando fui com Davi perante Golias, não sou eu que abri o mar vermelho e segurei com os ventos, mas ninguém caiu, não sou eu que fez um morto de 4 dias ressuscitar, não sou eu que estou há tanto tempo realizando milagres. Quem é você antes de conhecer a mim? Se você não sabe quem é você em Cristo, você nunca vai saber quem é Deus em você. Não existe como essa conexão ser totalmente ligada se você não sabe o que Deus é. O poder que Ele te deu e o poder que Ele tem. A gente tem que saber o que Deus significa antes de pedir as coisas pequenas para Deus. Quantas pessoas estão pedindo coisinhas? Coisas para Deus que não é importante. Coisas insignificantes e Deus está falando, eu só quero o teu coração. Eu só quero o relacionamento. Eu só quero que você venha me conhecer. Eu só quero que você entenda que uma vez na semana, ficar na madrugada ainda não é um sacrifício grande. Isso é algo miserável perto do que eu fiz por você. Perto do que eu prometi a você. Perto do que eu prometi a Abraão e você é um descendente de Abraão. Perto do que eu prometi a Davi, você é um descendente de Davi. Eu prometi uma casa firme. Eu prometi que o seu nome seria glorificado. Eu prometi a Abraão que aqueles que te abençoarem serão abençoados. E aqueles que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. Foi eu que validei. Foi eu que financio. Você se esquece, as pessoas se esquecem do tamanho do poder de Deus. E ficam perdendo tempo. Ficam ainda questionando, o Espírito Santo fala, e a pessoa está lá, tomando decisões por pressões, tomando decisões por pensamentos, tomando decisões por sentimentos. E vamos lá de novo. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante. Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. As pessoas não querem ouvir a Deus. As pessoas querem se vitimizar. Querem colocar problemas em cima de vitórias. Pessoas que pedem salários altos e depois reclamam do dízimo. Pessoas que pedem carro novo e reclamam do IPVA. Pessoas que pedem um patamar elevado, mas reclamam que está trabalhando muito. Pessoas que não sabem o que quer.
Pessoas que reclamam que está dia, pessoas que reclamam que está noite, pessoas que reclamam do filho que dorme demais, pessoas que reclamam que o filho dorme e brinca demais. Eu já vi pessoas reclamando, mas esse menino não para. Mas que esse menino não para, toda hora fazendo bagunça, desrespeitando, jogando as coisas. E Deus permitiu uma doença no menino, estava lá. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda a curar meu filho. Mas ele não era um problema. A energia dele não era um problema. Tudo com ele não era um problema. Por que agora ele não é um problema? Porque você não tinha um problema e agora eu te dou um problema. Resolva esse problema. Porque as pessoas acostumaram a reclamar. O clamar 2 vezes por algo, mas nem perceber do que está clamando. Fala que o salário não dá para nada e nunca dá para nada. Fala que está doendo tudo e sempre vai doer tudo. Fala que o casamento não funciona e já está no 4º, 5º casamento e ainda acha que o problema é o cônjuge, é o marido, é a esposa. É a situação, é as estatísticas. É essas estatísticas que casam com a minha narrativa. Então, é normal 1 milhão de pessoas no ano de 2020 ter divorciado. Então, isso não é um problema, porque eu estou nesse meio, né? Mas espera um pouquinho. As pessoas, o Deus dessas pessoas, o Deus que respeita tanto a aliança, está também? Porque você está querendo se comparar como Israel. Israel tinha juízes, mas eles não estavam felizes com isso. Porque ele olhava para as outras nações, e falava, todo mundo tem rei. Por que a gente não pode ter rei também? Queremos um rei, Samuel! Então toma Saul. Toma Saul porque Saul era o que eles queriam, um homem alto, um homem que chamava atenção, um homem guerreiro, aquela coisa bonita, aquela venda, aquele genro quando chega a primeira vez na casa do sogro e está lá com um presentinho para o sogro, com um docinho para a sogra, trouxe um refrigerante, trouxe um buquê para a mulher, aquela coisa perfeita, a família margarina, até conhecer as dificuldades, porque com o tempo você vai conhecendo. Às vezes as pessoas conhecem a Deus, vivem em Deus, são abençoadas em Deus, têm uma vida mudada e transformadas em Deus, é curada por Deus, mas faz igual o filho pródigo, pega tudo que recebeu e vai gastar. E acha que aquilo é eterno. Não, espera uma coisa. Se você, no meio do ano, não replantar novas, o agricultor não plantar de novo, vai chegar no outro ano, não vai ter nada. Só vai dar para aquele ano. Aquele ano, quando acabar, acabou. Porque se você não planta, você não colhe. E se você não tem consciência administrativa, você vai gastar tudo. E não é financeiramente, eu digo gastar tudo que Deus te deu no teu casamento. Vai transformar aqui como Uzias, como a bispa falou hoje. Uzias é o famoso desfocado, o cara que não sabe o que Deus quer, muitas vezes ele sabe, mas não sabe fazer e se coloca onde não deve, coloca a mão onde não deve, faz o que não deve e ainda dá chilique, aquela coisa totalmente descompensada, fora de Deus, fora de foco, totalmente sem continuismo, aquela coisa perdida. E o que aconteceu com Uzias? Aconteceu que a lepra dele pegou, o seu fim, presta muita atenção, anota isso aí, o seu fim determina todo o seu legado. A forma que você termina vai determinar todo o legado que você deixou, porque a forma que Uzias terminou é o que estava escrito naquele túmulo, ele tinha lepra. Você imaginou acabar? Tudo você viveu uma vida inteira, 60, 80 anos você viveu. Se chegar a isso. E está lá. Nossa, a pessoa finalizou, mas ele era difícil. Pessoa que sempre mentia, sempre enganava, sempre estragava o almoço, a refeição. Não parava em uma igreja. Questionava o dízimo todo momento. E reclamava também que Deus não abençoava ele financeiramente. Pessoas que não fazem o pré, mas reclamam do pós. E tá aí. E eu sou o menor da minha família. Ele não prestou atenção no que o anjo falou. O Senhor é contigo, homem.
O Senhor já é contigo. E por que ele falou tudo isso? Por quê? Por que Gideão falou tudo esse monte de desculpa, esse monte de justificativa, esse vitimismo todo? Porque aquilo estava dentro dele. Mas não conscientemente ele era um poderoso guerreiro. E nós somos um poderoso guerreiro para guerrear qualquer guerra. Mas se a sua consciência não estiver alinhada e ativa nisso, você vive uma pessoa totalmente desativada da promessa de Deus. Você precisa o quê? Ser uma pessoa ativa do que Deus está falando. E você entender, se Deus falou que eu sou um poderoso guerreiro, eu não sei aonde ele viu isso, mas eu acredito nele. Qual é a frase? Qual é a frase que Pedro falou quando Jesus mandou joga a rede de novo? Hã? Eu vou pelas tuas palavras. Se o Senhor falou, se o Senhor mandou, eu vou. Eu não preciso falar, eu fiquei a noite inteira jogando lá. Eu sou um pescador experiente, mas porque tu falou, eu vou jogar. E é dessa forma que a gente tem que fazer. Se Deus está falando, eu vou jogar. Se Deus está falando, Ele validou. Se Deus está falando, já está financiado. Se Deus está falando, esse exame não saiu. Mas eu já não tenho nada. Tumor já saiu, o sangue foi totalmente purificado, o rim voltou a funcionar, o coração bate como nunca. Eu tenho um vigor aos 120 anos como Moisés. Ele disse, eu sei, com 120 anos ainda com vigor. E ele não pensava, ele não se via como um poderoso guerreiro, mas Deus via ele pela fé, Deus tinha fé nele. Deus tinha fé em Abraão. A fé de Deus é ativada antes de nós. Porque quando ele fala, ele já sabe que já está acontecendo, já é real, já está ativo, porque ele já liberou no mundo espiritual. Às vezes a gente quer viver com essa falta de, esse conhecimento pelos 5 sentidos. O que é conhecimento de 5 sentidos, bispo? Porque você não para de falar. O que é conhecimento de 5 sentidos? O conhecimento dos 5 sentidos são o quê? O conhecimento pela audição, pela fala, pelo olfato, pela visão. O conhecimento que a gente recebe em faculdades, o conhecimento natural que recebemos. Todo aquele conhecimento que vai, a gente consegue o quê? Ter um diploma de médico, mas nunca conseguir realizar uma cura. A gente consegue ter um diploma de engenheiro, mas nunca construir uma casa sólida em Deus. Quantos engenheiros estão construindo prédios, mas a tua casa está destruída, porque o alicerce não está fundamentado em Deus. Mas o conhecimento por revelação é aquele conhecimento que é adquirido somente em Deus, pela revelação da palavra, pelo Espírito Santo, quando a gente conhece o nosso Criador e o poder que Ele tem. E dessa maneira a gente possui o quê? O conhecimento pela revelação, porque é esse que dá resultado na vida. Porque a gente está vendo muito engenheiro, muito advogado, muito médico, tudo desempregado, parado. Tem pessoas que eu conheço que têm 3, 4 diplomas, não conseguem um emprego. Mas quando a gente sabe que quando a gente dá o que a gente tem, mas se ainda não dá, a unção compensa. O Senhor financia. Isso é muito forte e nós precisamos entender isso. Tinha um poderoso guerreiro em Gideão. Mas ele não tinha consciência disso. A identidade dele era totalmente formada por aquele padrão. Presta atenção, repita comigo. A identidade nossa tem que ser formada pelo padrão de Deus. Ele vivia com essas desculpas e a gente tem que aprender com ele aqui. A desculpa dele, o que é? Meu clã é o menor. Eu sou o menor da minha família. Tudo é difícil, tudo é complicado. É tão interessante quando a gente estuda um pouco sobre a mentalidade da escassez. O que é uma mentalidade da escassez? Todos nós, sem exceção, chegamos na igreja com essa mentalidade da escassez. E o que ela significa?
é aquela mentalidade que tudo vai faltar, que aquilo não vai funcionar, que aquilo eu não vou conseguir prosperar, sempre fugindo do transbordar, fugindo do dai, ser-vos a dado, dai com alegria, e não somente na casa do Senhor, mas sim ao pobre. A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Mas o que acontece? Na nossa construção do nosso relacionamento, vivemos situações. E há situações, somente quando Pedro afundou nas águas é que ele entendeu que ele não precisava, ele não podia olhar para o lado direito nem para o esquerdo. Ele não podia olhar para as ondas. Deus, ele fazia um laboratório emocional com cada um daqueles discípulos. De que maneira? Ele deixava ele viver os problemas. Quando eles viviam os problemas, ele podia consertar no problema. Porque você pode ter a teoria, mas a teoria na hora da ação, muitas vezes não funciona. E o que acontece? Na nossa busca pela riqueza espiritual, e essa prosperidade de mente que Deus fala para nós a todo momento, passamos por situações, então vamos lá. Eu chego na igreja, eu sou abençoado, uma empresa não fecha, muito pelo contrário, eu começo a contratar. Eu começo a vencer, eu começo a fechar contratos, aí vem a pandemia. Tudo começa a fechar. E a conta não vem. O que acontece? Aquela mentalidade, aquela crença antiga que não foi alterada, ela vai voltar como um gatilho. O que vai acontecer? Você vai voltar com aquela mente de novo que eu tenho que segurar. Que agora eu não posso mais dar. Agora eu não posso porque senão vai faltar na minha casa, vai faltar na minha família, eu não vou conseguir pagar os funcionários, eu vou passar fome, eu vou morrer, eu não sei o quê. Aquela mentalidade, tudo volta de uma vez porque aquilo não foi trabalhado. E precisamos o quê? Com calma, restabelecer uma nova consciência, uma nova mentalidade, padronizar os meus valores. Quem está conseguindo me entender aqui? Todo mundo está acordado ou não? Só precisava ser ativada. Isso já estava dentro e nós precisamos ativar. Igual a Davi. Tinha um general lá dentro, e quando foi ativado, saiu com o que ele tinha. Ficou como afunda pedras e foi mostrando que é com a força que você tem e com as armas que você já possui. E cada caso aqui, a gente pode falar que cada um vai saindo, mas primeiramente precisa dar o primeiro passo. Às vezes a gente quer começar uma corrida já correndo 2, 3, 4, 10 quilômetros. Mas para você ter algo contínuo, você tem que o quê? Devagar e sempre. Então você o quê? Corre primeiro 100 metros hoje. Amanhã você chega a 1 quilômetro. Depois de amanhã eu chego a 2 quilômetros. E eu vou progressivamente, constantemente. Já viu aquela historinha do coelho e da tartaruga? O coelho é mais rápido, mas o coelho perde o caminho. O coelho deixa coisas para trás, o coelho se perde. O coelho, ele quer parar toda hora porque o coelho é desfocado. Mas a tartaruga, ela vai lá, contínua, e ela vai chegando até onde ela precisa. Agora, é impossível de algo sair e fluir se nós não acreditarmos consequentemente e não agirmos. Às vezes, nós não paramos para pensar a forma que me vejo, a forma que as pessoas me veem, de que maneira eu estou impactando as pessoas. Às vezes perguntamos para as pessoas e elas respondem o que o outro quer ouvir. Quantas vezes a gente fala com a pessoa e fala, olha, o que você entendeu disso? Olha, presta atenção, você venceu isso aqui, maravilha. Mas deixa eu entender, você voltou a realizar o mesmo problema, você caiu na mesma situação. Ah, não, porque, bispo, é porque eu me desfoquei. Não, porque, bispo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ela fala, ela dá o discurso do que a pessoa quer ouvir, mas ela não acredita no discurso. Ela não acredita no que ela está falando. É algo vazio, é algo que é somente para encerrar o assunto. Por isso que muita gente está aí. Como eu imagino, né,
Efésios está aí para isso, para mostrar para a gente. 3:20 é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E que forma a gente está imaginando? De que forma a gente vai chegar lá? No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz, na Almeida, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E o que você está esperando? A pergunta que eu deixo para você, o que você está esperando? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus, Ele tem esses pensamentos para nós. E será que estamos com esses mesmos pensamentos? Para vos dar os fins que esperais, você espera. Mas a gente não tem fé nem de esperar. E eu esses dias perguntei para uma pessoa, o que você quer disso? O que você quer possuir com isso aqui? Não sei. Mas você não sabe o que? Não sei. Por que você está aqui? Não sei. Seu nome é esse? Não sei. Lembra aquela historinha do Lula? Né? Para que vai perguntar alguma coisa para o Lula? Ele nunca sabe de nada. O sítio não é dele, ele não roubou ninguém, ele não sabe que ele está lá, ele não sabe nem que o nome dele é Lula. Então aquela coisa de você nunca sabe. Lula é o exemplo perfeito a não ser seguido. Entendeu? Porque um povo que conhece a Deus não tem dúvidas, não tem talvez. Tem a certeza do que eu espero. E tenho certeza do que Deus espera de mim também. E tudo é a mentalidade, tudo se torna mentalidade. Como penso é como eu vivo. Meus resultados vêm simplesmente da minha forma de pensar. E vai sair sempre o que está dentro de mim. E se eu não sou próspero dentro, nunca serei próspero fora. Porque tudo começa dentro primeiro. Acontece sempre duas vezes, uma dentro, depois fora. Sempre começa dentro. O resultado sempre inicia dentro da sua mente, do seu coração, do que Deus coloca lá. Se creres, verás a glória de Deus, porque tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que confia. Tudo é possível aquele que determina. Tudo é possível aquele que fala. Aquele que determina e sabe que quando eu falo, que quando as minhas palavras saem da minha boca, e automaticamente, se Cristo está em mim, eu estou em vós, quer dizer o quê? Se Cristo está em mim, eu estou em vós, quer dizer que quando eu falo, é a mesma coisa de Cristo estar falando. Cristo, através do Espírito Santo em nossa vida, através do nosso relacionamento em Deus. Quando eu falo, quando eu determino e quando eu acredito nisso, é a mesma coisa que Cristo estiver determinando através da minha boca. E se Cristo falar, tudo acontece. Se o Senhor nos permitir declarar, tudo vai acontecer, porque tudo é pela fé. Tudo é quando confiamos no que sentimos também. Naquela confiança, naquela certeza. Eu ouvi ainda a bispa falar hoje, para mim, continue sempre com esse fogo. E eu lembro de um evangelista americano que escreveu um livro, esqueci o nome dele agora, que ele disse, você nunca vai ver uma mosca pousando em fogão quente. A mosca só pousa em fogão frio. Você não tem nunca que esfriar. Nós não podemos esfriar, nós não podemos permitir ir para a mornidão. Porque da mornidão é o primeiro passo para a frieza da fé. Para totalmente a estagnação, para o abandono de Cristo. Uma mosca nunca pode pousar no fogão. Porque o fogão é quente, mas ele não está pegando fogo. É aquela coisa de sempre manter o seu espírito quente. É como a sarça, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Nós precisamos cada vez mais consumir as pessoas que estão ao nosso redor. Quando ela olha para nós, as pessoas têm que sentir esse calor, as pessoas têm que ver Cristo em nós. Porque se as pessoas não estão vendo Cristo em você, é porque você não acredita que Cristo está em você.
Se as pessoas não estão vendo você como um vitorioso, é porque você não se vê como um vitorioso. Se as pessoas não estão vendo você como exemplo, é porque você também não se vê como exemplo. Se as pessoas não estão vendo você como um bom pai, como uma boa mãe, é porque você não se vê como um bom pai e nem uma boa mãe. Se as pessoas não estão se vendo em você, que você é uma pessoa curada, liberta, é porque você também não acredita que você é liberto e curado, porque a gente fala indiretamente. O nosso corpo comunica. Se você acha que isso não é real, eu te garanto que é real. As pessoas têm que ter totalmente a consciência do que comunica. Se você começa a andar para baixo, sempre cabisbaixo, sempre tentando se vitimar, se você não está triste, o seu corpo está comunicando isso para o seu cérebro, e seu cérebro solta químicas de tristeza. Quantas vezes a gente já viu a bispa falar, tem que ficar igual a posição da Mulher Maravilha, com as costas eretas, olhando para frente, andando com firmeza, a cada passo, a cada palavra, você olhando sempre para o horizonte, sempre olhando toda a visão, você tendo essa visão totalmente panorâmica. Porque dessa forma, mesmo se você tem alguma situação vivendo, através dessa confiança que você transmite para você mesmo, da sua forma de andar, da sua forma de falar, da sua forma de confiar, você recebe essa força, esse vigor, porque você está tendo fé. Você está tendo fé que essa situação é passageira, essa situação veio para algum motivo. Eu falei agora há pouco ainda, estava falando aí com duas pessoas, que eu durante um mês, eu fui 4 ou 5 vezes para a mesma cidade por causa de uma situação envolvendo o dente da bispa. Então eu levava ela. Né? E a gente, quando você vê de uma forma natural, você pode olhar, mas a pessoa está errada. A pessoa não está em Deus. Mas a pessoa não consegue vencer um dente, quer ensinar a vencer. A pessoa não consegue passar por essa situação que é pequena. E aí a gente começa a entender os motivos, porque a Bíblia, a palavra nos garante, nos valida, nos financia que tudo coopera aquele que crê. Se tudo coopera, tinha um motivo. Das primeiras vezes, a bispa descobriu que tinha umas cozinheiras lá na igreja do interior que não tinha dente nenhum na boca. O que tinha é aquele lá, né? É da forma que está mais perdido que amendoim na boca de banguela, porque fica ela pulando, fica para todo lado, porque elas não tinham essa condição. E a bispa começou esse projeto de colocar o quê? Esse novo sorriso na boca das pessoas. E as pessoas foram doando, e as pessoas foram validando, e cada vez mais a gente foi abençoando as pessoas. Pulou esse ponto, voltamos lá de novo. E vai estar lá, e a bispa teve que falar. E depois de uma situação foi outra. E cada vez que ela ia, uma situação resolvia. Até a última vez que ela passou por lá, uma pessoa que fez um dente para ela, não conseguia engravidar por nada. Ela falou, pode orar. Eu declaro que ela vai engravidar. E ela não era da igreja, essa pessoa. Prestavam serviço. Mas engravidou. Então, Deus ama tanto aquelas pessoas que fez todo esse movimento. Todo esse movimento por um propósito, por um objetivo. E nós precisamos crer em tudo. Seja feita conforme sempre a sua fé. Quando orar sobre algo, creia que já recebeu. A Bíblia diz, pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Posso até repetir algo, mas se eu não acredito, nunca vai funcionar. Lembra do crer e do assentir mentalmente. Não adianta você ficar nas padarias somente desejando os bolos, os pãozinhos, tudo que fornece dentro da padaria, mas você nunca possui aquilo. Aquilo já é teu. Mas a tua fé, você coloca o quê? Eu não mereço isso. A minha oração não é tão forte. A minha fé não é tão grande. Tudo é um problema. Mas se você está me ouvindo agora, eu vou te falar uma coisa. Se você está aqui nesse momento e nessa madrugada e não dormiu, você em casa também aí, eu te falo uma coisa.
você já está crendo estando aqui. A tua fé já está sendo transformada em resultados, porque você creu. Você chegou até aqui. Você acreditou que aqueles, eu amo naquela palavra, eu amo os que me amam, aqueles os que me buscam na madrugada me acharão, me encontrarão. Você está encontrando, porque infelizmente os que buscam na madrugada o Senhor são poucos. Mas também são poucos que entrarão pela porta estreita. São poucos que serão vitoriosos. São poucos que vai terminar esse ano como o melhor ano da vida. Com as bênçãos de José recaindo, descendo, descansando, dormindo, acampando na tua cabeça. É dessa maneira que a gente tem que crer. É dessa forma que a gente tem que receber, porque o vigor que Deus te deu, a graça você já recebeu, o favor a redenção já aconteceu. Presta atenção, é que eu tenho pouco tempo, mas presta atenção, Deus não tem filhos favoritos. Tem pessoas que acreditam que um está sendo abençoado porque Deus gosta mais dele. Eu ouvi uma pessoa falar esses dias para mim, bispo, minha vida está tudo travada. Envio currículo para todo lado e ninguém me liga. Eu não consigo falar, eu não consigo orar. E hoje eu briguei com Deus. Parabéns. É dessa forma que você vai resolver. Está 10 anos na igreja, não sabe nem o que está falando. Eu falo, para começar, você tem que tomar vergonha na cara. Tem que decidir. Para de terceirizar os seus problemas. Para de colocar, você vai, cai nas inclinações, faz a merda toda, desculpa as palavras, e depois vem questionar que a merda está fedendo. Vem questionar que Deus é o culpado. Que é porque aquela pessoa venceu e eu não, porque eu tenho algo, especial. Eu estou muito tempo na igreja, eu tenho aqui a minha carteirinha de membro, eu estou sentado aqui, eu estou nos cultos, eu dizimio, eu oferta, e daí? Cai no mesmo ponto de, nossa, olha como aquela pessoa honesta, ela pegou o troco errado e devolveu. Parabéns, quem disse que isso é uma qualidade? Isso é obrigação. A obrigação do cristão já é obedecer a Deus. A obrigação do cristão já é confiar na palavra dele. A obrigação do cristão é se sacrificar, porque a palavra, a frase que a bispa disse hoje, é algo que até eu falei depois para as meninas ali, que eu vou botar na minha parede, que aquele que está pronto para sacrificar tudo, está pronto para receber tudo. Você está pronto para sacrificar tudo. Você está aqui para sacrificar tudo. Você já sabe que eu sacrifiquei tudo, o meu sono, amanhã eu tenho trabalho, eu sei que praticamente todos vão trabalhar amanhã, quase todos, tirando esse aí que está brigando com Deus ainda. Mas ele entende, ele entendeu, ele quer ajuda. Isso que é importante. Eu tive que dar aquele chacoalhão, jogar ele no balde, depois jogar ele na ladeira, dar 3 tapas de costa de mão, aí ele começou a entender. Porque a gente precisa o quê? Mudar a nossa mente. Mudar a minha forma de agir. Não é porque alguma coisa eu não estou fazendo, porque o resultado do problema é Deus. Deus não é o problema, Deus é a solução. Deus não é a doença, Deus é a cura. Deus não é a miséria, Deus é a prosperidade. Deus não é o fraco, Ele é o forte. Para de querer colocar Deus nas caixinhas da tua cabeça, porque Deus não cabe. Deus, Ele cabe na cabeça, no mundo. Muitas pessoas querem colocar Deus na sua mentalidade, que Deus pensa assim, não porque Deus é agir, não porque Deus vai abrir aquela porta ali, Deus não vai fazer nada disso. Os planos nossos, diz a Bíblia, os nossos planos não são os de Deus. Samuel nos comprovou isso. Samuel olhou Eliabe, aquele homem, rapaz, aquele homem é igual o Saul. Saudade de Saul, rapaz, que homem bonito. Eu não sei porque ele queria tanto, e olhou tanto aquele Eliabe, como ele estava vendo Saul. E o que aconteceu? Deus só vira para ele, eu não vejo como você vê, eu vejo o coração. É o coração que está lá naquele pasto atrás das ovelhas, me cultuando, me glorificando, entregando tudo. Porque é lá, naquele pasto atrás das ovelhas, que tem aquele poderoso general, aquele poderoso guerreiro. É lá, atrás onde ninguém vê,
que Ele está construindo um relacionamento comigo. As pessoas podem até não estar vendo você. Pode até não saber onde você está. Pode até não confiar mais em você. Mas o cristão tem que aprender a viver com a solidão. Porque Deus fala, é eu que vou te preencher. A tua carência não vai te trazer vitória. O seu ciclo de amizade não vai resolver esse problema da tua vida. O único ciclo de amizade é o ciclo de amizade comigo. Você quer 3 amigos? Pai, Filho e Espírito Santo. Acabou. Acabou. Não tem o que falar. Esses são seus 3 amigos. E esses aí não falham. Esses não mentem. Eles estão disponíveis a todo momento. Ele está nas madrugadas. Ele fala e declara para você. E Ele te levanta e te chama de poderoso guerreiro. Eles que você tem que cultuar. E você sabe o que eles gostam? Você quer conhecer ele? Você quer conhecer o diário que ele escreveu? Está aqui. Esse é o diário dele. Quer conhecer ele? Está aqui. Está disponível a todo mundo. É só pegar, ouvir o que ele fala e obedecer a palavra dele e vai seguir. Vai seguindo e vai sendo vitorioso. Porque é dessa maneira, é na madrugada, é com os pensamentos, é na mentalidade que a gente vai sair totalmente vivendo uma vida sobrenatural. Uma vida que eu nunca vivi. Eu garanto isso. Eu não estou vendendo nada aqui nesse altar. Para mim é uma honra. Quando eu falei hoje, eu fiz questão de falar para a bispa, a palavra que eu tinha entendido desse culto que ela fez hoje. E na hora que eu estava falando, eu falei, eu volto a falar disso porque é algo que não entra na minha cabeça, porque é algo muito poderoso para mim. Como uma pessoa que tem todos os defeitos, já fez de tudo, um passado, posso ter o privilégio, a honra, a oportunidade de falar dele às 3 da manhã. Quem sou eu para ter uma oportunidade dessa? Quando a gente vê que quantos tem mais capacitado, mas ele não está procurando capacidade, ele procura disponibilidade. E eu comecei até a me emocionar, que é algo realmente que me toca. Porque é algo poderoso que a gente vive. Tem tanto lugar que está rasgando Bíblia, está botando fogo. Hoje eu quase passei mal, de acreditar que alguém tinha coragem. Um filósofo soltou um artigo, um filósofo endemoniado, colocando que Jesus era pedófilo. E eu fiquei pensando naquilo. Tem misericórdia dele, porque ele já está morto, ele não sabe. Ele acabou já. Porque ele disse, vem a minhas criancinhas. Um miserável, que não sabe o que fala. Que tem que realmente fazer. Chegar num patamar desse, que eu não cheguei ainda, mas busco chegar. E eu acho que eu nunca vou chegar. De estar na cruz, crucificado e falar, perdoa. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Porque a gente quer. É aquela coisa de a gente quer. Você não vai falar mal de quem salvou a minha vida. Isso a gente não pode aceitar. Ser omisso não faz parte do cristão. Ser inerte não faz parte do cristão. Ser passivo não faz parte do cristão. Isso não faz parte da nossa vida e você não pode aceitar. E se você é essa pessoa passiva, inerte, você saiba de uma coisa, isso é um demônio. Isso é um espírito. Como existe o espírito da mentira, da imoralidade, o espírito do engano, o espírito da preguiça, da acomodação, também tem o espírito da passividade, da procrastinação, da dúvida, da rebelião. Tem todos os espíritos. E se você vive isso, você tem que repreender da tua vida. Eu não tenho mais tempo, mas eu vou falar semana que vem mais sobre isso. Vamos levantar, pessoal, e vamos falar com Deus. Vamos finalizar. E vamos encerrar. Essa é poderosa palavra, revelação que Deus nos deu. Meu Deus do céu, o que é isso? Que culto foi isso? Deus, Ele está falando a todos nós. Eu tenho certeza que você já está sentindo algo pegando fogo no teu coração.
E você já sabe o que você tem que fazer. Mas para isso você precisa desse revestimento. Você precisa iniciar da forma correta. E de que forma é? Se é necessário, peça perdão. Se é necessário, alinhe o que precisa ser alinhado. Se é necessário, se achegue mais. Cada vez mais, esqueça você. Coloca Deus em primeiro lugar. Entenda que tudo que você tem é tudo que você precisa. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, entramos na sua presença nesse momento e primeiramente queremos agradecer, meu Pai, por tudo. Pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, pelos pensamentos, meu Deus, e cada vez mais pelas revelações, meu Deus, que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor, meu Pai, é o Príncipe da paz, meu Deus. É o Senhor, meu Pai, que valida. É o Senhor, meu Pai, que declara. É o Senhor, meu Pai, que já viu em nós os poderosos e as poderosas, guerreiros e guerreiras que somos, meu Deus. Já temos isso e já possuímos isso. E queremos, meu Pai, pedir, meu Pai, que cada propósito, que cada pedido, que cada pensamento, dúvida, oração, que cada, meu Pai, verdadeiramente, Senhor, meu Pai, cada declaração, tudo que o Senhor fala em nossos corações, podemos sim, meu Pai, possamos confiar, possamos validar, possamos orar, meu Pai, tudo que venha a ser, meu Pai, conquistado, validado, meu Deus, em nossa vida. Eu declaro, meu Pai, na vida de cada um, meu Pai, bênçãos sem medidas. Meu Pai, eu declaro, meu Pai, uma força totalmente descomunal, sobrenatural, meu Deus. Meu Pai, que todos nós, meu Pai, saímos hoje desse espírito, meu Pai, meu Deus, do vitimismo, esse espírito das desculpas, esse espírito da dúvida, meu Deus, e recebemos em troca o espírito da certeza, o espírito da coragem, o espírito da determinação, meu Pai, da consciência renovada, o espírito da credibilidade, meu Pai, no Senhor, meu Deus. Eu determino, meu Pai, bênçãos, vitórias, eu determino a concretização de cada oração, de cada palavra, de cada mensagem. Eu declaro, meu Pai, que verdadeiramente aquilo que estava travado, amarrado, meu Pai, bloqueado, a partir deste culto, dessa palavra, dessa oração, do que o Espírito Santo fala através da minha boca, eu determino, meu Pai, que todas as portas serão abertas, curas acontecerão, os milagres serão, meu Pai, verdadeiramente, meu Pai, concretizados. Eu determino, meu Pai, portas abertas, eu determino empresas, meu Pai, cada vez mais em altos padrões. Eu determino, meu Pai, um relacionamento íntimo com o Senhor, que possamos sim, meu Pai, crer e não somente assentir, meu Pai. Eu não quero ser um assentimento, assentir, meu Pai, e não acreditar, meu Pai, e não possuir, meu Pai, a palavra. Nós queremos ser possuidores de vitória, possuidores de conquista, possuidores, meu Pai, de testemunhos, meu Deus. Nós determinamos, nós acreditamos, nós confiamos, nós declaramos, nós determinamos, meu Pai, que no dia de hoje levantaremos, meu Pai, como grandes homens e grandes mulheres, meu Pai, que te adoram, que te engrandece, meu Pai, que confia no Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu agradeço. Eu abençoo a vida de cada um, meu Deus, e peço que o Senhor venha levar todos, meu Pai, de volta à sua casa, que dê, meu Pai, uma quinta-feira abençoada, um resto de noite, meu Pai, extraordinário, meu Pai. Coloca teus anjos ao redor de cada um, meu Deus, proteja, levanta, meu Pai, faça, Senhor, verdadeiramente, tenha essa paciência conosco, essa paciência, meu Pai, que o anjo teve, porque quando ele falou, ele disse, não sou eu que estou falando, e é isso, meu Pai, que quando essa pessoa falar, eu quero que o Senhor responda para ela, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou enviando, não sou eu que estou validando e financiando. E lembre, meu Deus, que tudo que precisamos já temos, meu Deus. Davi, meu Pai, ele não precisou de armadura e nem de espada e nem de escudo, ele só precisou da fé e de poucas pedrinhas, meu Pai, e uma funda na mão para derrubar, meu Pai, gigantes.
Problemas, meu Pai, que estão estava assolando a nação, meu Deus. E nós, meu Pai, seremos levantados como verdadeiramente, meu Pai, instrumentos de vida, instrumentos de vitória, canais de libertação para outras pessoas. Eu abençoo, eu consagro, meu Pai, e determino a concretização e materialização de cada oração, de cada pedido, de cada propósito, meu Deus, nessa madrugada. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos por a oportunidade de estar aqui. Isso aqui é uma honra, meu Deus. Isso aqui é uma honra. E se para algum, meu Pai, não vê como uma honra e uma oportunidade, a partir de hoje, meu Pai, essa mentalidade venha ser tirada e venha colocar a mentalidade certa, meu Deus. A mentalidade do privilégio, do honrar o Senhor e não desonrar, meu Deus. Porque é dessa maneira que seremos, meu Pai, verdadeiramente conhecidos, meu Deus, como Davi, meu Deus, que cada guerra ele era mais conhecido, ele era mais vitorioso, ele era mais sábio no Senhor, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eu agradeço, eu abençoo a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.